Jesus, oramos agora, Senhor, nesse momento de palavra, que o Senhor possa, meu Deus, iluminar a nossa mente, nosso coração, porque queremos sim, Senhor, nos aprofundarmos, ó Deus, no conhecimento, no saber, na sabedoria do Senhor. A Tua palavra até nos ensina: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Que nós venhamos conhecer-te, ó Deus, e aprender do Senhor, que é tão bom e tão generoso para com aqueles que te buscam. Abençoa a nossa vida nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos, ele ocorre no final da grande tempestade. Se os irmãos lembrarem, Deus abençoe Vicente. Jesus mandou os discípulos, eles passaram por um momento de tempestade muito forte. E Jesus estava ali no fundo do barco, dormindo, enquanto eles guerreavam contra a tempestade. E aí, quando eles vão despertar Jesus, que Jesus se acorda, Jesus, ele não fica preocupado, pelo contrário, ele se direciona ao vento, diz: vento, se aquieta, e olha para o mar e diz: mar, pode parar. E na hora que Jesus declara essas palavras, o vento acalmou e o mar parou. Na hora que Jesus fala essas palavras, o vento parou e o mar se acalmou imediatamente após Jesus falar. O que eu aprendo aqui, principalmente olhando para tudo isso, é que os discípulos, eles estavam num processo de conhecimento. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ficou bom, né? Os discípulos, eles estavam conhecendo a Jesus. E quando eles conhecem ao Senhor, e quando eles entendem um pouquinho mais de Deus, glória a Deus, e quando eles entendem um pouquinho mais de Deus, eles começam a se questionar: mas quem é esse homem? Quem é esse homem? E eu estava lembrando de algumas frases que foram ditas ao longo da história de Jesus. Na verdade, é uma pessoa impressionante. A história da humanidade é dividida antes e depois dele. Alguns historiadores, apesar de não reconhecerem a divindade de Jesus Cristo, eles admitem que Jesus foi uma pessoa impressionante. Mesmo outras religiões, eles consideram Jesus como um grande profeta. As palavras de Jesus motivaram muitas pessoas ao longo de toda a história da humanidade. Mesmo civilizações que não eram totalmente cristãs ou não se deram ao cristianismo, foram impactadas pela mensagem deixada por Jesus. E essa frase que os discípulos estão assustados, e interessante é que não eram pessoas que estavam vendo de longe, eram pessoas que caminhavam com Jesus, que almoçavam, que tomavam café da manhã, pessoas que já tinham visto os milagres, e eles estão assustados. Eles estão dizendo: quem é este homem que está nesse barco? Até o vento, até o mar obedecem à voz dele. Quem já entrou em alto mar, e eu nunca entrei, sabe que é um negócio gigantesco. O mar parece que é tudo, porque não há quem subsista à fúria do mar. Mesmo esse mar tão bravo, quando ele levantou a sua voz, acalmou. Os discípulos estão de verdade se perguntando: mas se nós lembrarmos da história bíblica, quando Jesus ia nascer, um pouquinho antes, quando o anjo aparece a Maria, lá na cidade de Nazaré, o que o anjo disse para ela? A virtude do Altíssimo te cobrirá, e tu terás um filho, e o nome dele será Jesus, porque ele vai salvar a humanidade. Então, quem é este homem primeiro? Ele é o Salvador. Ele é aquele que veio para nos salvar. Mas salvar do quê, pastor? Não precisa ser salvo de nada. Todos nós estávamos entregues à morte, ao pecado, todo ser humano. A situação do homem era triste, amados. É que tem pessoas que acham que está tudo bem, está tudo certo, mas o homem sem Deus está perdido. Romanos 3:23: todos pecaram e estão destituídos, ou seja, impedidos da glória de Deus.
A pessoa que não recebeu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, ela não pode ser justificada pelos seus pecados, e ainda ela é refém de tudo aquilo que o pecado trouxe. E o que o pecado trouxe para a humanidade? O cativeiro, a prisão. O homem que peca, que é Adão, ele antes do pecado ele tem autoridade. Quando ele peca, ele perde a autoridade. Os animais já não ouvem mais a sua voz. A terra passa a produzir sofrimento para a vida humana. Os filhos começam a desobedecer. As famílias começam a andar de mal a pior. As pessoas começam a se matar umas às outras. Elas começam a se prostituir. E o pecado vai, mas cadê alguém para tomar conta? Não existe possibilidade, porque uma vez que o homem peca, ele perde a sua autoridade. Ele é refém de obras malignas que vêm para matar, para roubar e para destruir. E quando Jesus ele vem para nos salvar dos pecados, essa é uma grande obra feita, porque o homem livre, o demônio não tem mais nenhum poder sobre a vida dele. Glória a Deus. Me lembro do testemunho de um irmão que se converteu um pouquinho depois, mas a mãe era crente, a mãe sempre orava por ele. Ele conta que um dia ele foi com os amigos num lugar que parece que estava tendo um tipo de ritual maligno ali, e ele ficou no carro do lado de fora, porque a mãe era crente, e aí faz lá os sacrifícios, as coisas todas lá. De repente sai alguém lá de dentro e diz: você vai ter que ir embora. Ele falou: não, mas eu estou aqui fora. Não, você vai ter que ir embora, porque as entidades lá falou que não vai acontecer nada enquanto você estiver aqui. Só da mãe está orando, amados, para vocês verem a diferença que existe. Você representa a presença de Deus. Nós representamos a presença de Deus. É como se fosse a autoridade de Deus, impedindo que as obras malignas sigam adiante. Por isso que Pedro escreve à mulher cristã, ele diz: a mulher santa, não saia de casa, fique na sua casa. Você vai santificar o seu marido, você vai santificar o seu filho, você vai santificar a sua casa. É como se a autoridade de Deus fosse ali na sua vida, e essa autoridade impede o prosseguir, o andar de toda obra maligna. Diga glória a Deus. Ele é o Salvador. Ele veio para nos salvar das garras do pecado e consequentemente da morte. Outra palavra dita sobre Jesus é quando Natanael, essa palavra está em João capítulo 1. Filipe ele chamou Natanael, e Natanael disse assim: mas de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não discutiu, disse: Filipe, vem e vê. Quando Natanael se aproxima, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita. Ele ficou olhando, em quem não há dolo, ou seja, você não tem maldade, não quer prejudicar ninguém. Aí Natanael disse: não, o senhor me conhece? E Jesus disse para ele: eu te vi antes de você chegar aqui, eu te vi antes debaixo da figueira. E ele se arrepende na hora, Rabuni, ele fala Rabuni, que quer dizer mestre. Ele é o Senhor. Quem é este homem? Ele é o Senhor. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe do teu coração, do meu coração, Ele sabe da minha mente, Ele sabe da sua mente, Ele sabe por onde você anda, com quem você conversa, onde você pisa, Ele sabe de tudo, porque Ele é o Senhor. Amém? Diga glória a Deus. Os discípulos estavam: mas Ele é Senhor do que? Ele é Senhor do mar, Ele é Senhor do vento, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor dos animais, Ele é Senhor das estrelas. Paulo escrevendo diz: tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele é o Senhor. Dele, para Ele são todas as coisas, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, tudo é para a honra e para a glória de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Amém, queridos? Mais palavras foram ditas ao longo acerca de Jesus. Essa é muito bonita, porque foi um determinado momento que os discípulos estavam ali, e Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas estão dizendo de mim? Aí um disse que tu és profeta, o outro disse que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E Jesus disse: não, vocês, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Lá vai, levanta Pedro. Claro que tinha que ser Pedro.
Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito do meu Pai que estás no céu. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é este homem? Ele é o Cristo, o ungido de Deus, aleluia. Deus, o Senhor, no dia que tirou o homem do Éden, Ele falou para a mulher uma palavra que ao longo da história da humanidade ficou esperando toda essa história, porque Ele disse: mulher, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente, mas de ti, mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Oh glória, aleluia. Então todo mundo esperou esse que ia nascer, que ia triunfar sobre o inimigo, que ia pisar na cabeça do inimigo, mas ninguém conseguiu. Homens santos, homens fortes, homens justos já pisaram sobre essa terra, mas todos em algum momento pecaram, todos em algum momento falharam. Quem é este? Ele é o Cristo, Ele é ungido de Deus, aleluia, para vencer, para pisar na cabeça do inimigo. Oh glória a Deus. Quem é Ele? Ele é o Cristo, ungido de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Os judeus sabiam disso. Os judeus sabiam que o ungido não perde, o ungido de Deus jamais perderia. Por isso que os 2 discípulos estão indo embora de Jerusalém. Eles estão tristes. Lá em Lucas capítulo 24, depois você lê por quê. Porque eles achavam, dizendo: Cristo perdeu. Se Jesus é o Cristo, Ele perdeu, Ele morreu e hoje é o 3º dia. Ele não ressuscitou, então Ele foi derrotado. Mas um derrotado, ele não é o Cristo, porque o Cristo não pode perder. E Jesus começou a dizer para eles, honestos e tardios de coração, e eles sem saberem que era Jesus, e não entenderam o que disse o profeta. Era necessário que o Cristo padecesse, sofresse, morresse e ressuscitasse ao 3º dia. E eles não conseguiam entender, porque os olhos deles estavam cheios de lágrimas. Mas quem é cristão sabe que o Cristo não pode perder. Aleluia. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o campeão dos campeões. João chorando lá em Apocalipse capítulo 5, até isso na igreja, ele diz: ninguém é capaz de abrir o livro. João começou a chorar numa crise muito forte de choro. Então vem um dos 24 anciões e diz: João, não chore. A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. O Cristo nunca perdeu e jamais perderá, porque Ele foi ungido de Deus para vencer. Aleluia, diga glória a Deus. Aonde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Jesus venceu a morte. Quando o Simão diz: tu és ungido de Deus, o Cristo, porque a palavra Cristo em grego e mexia ali em hebraico é a mesma coisa, significa ungido de Deus. O ungido de Deus veio para vencer, para conquistar tribos, povos, nações e línguas. E aqui no Brasil nós somos alcançados pelo poder dele. Amém, queridos? E toda alma que for alcançada também, Jesus vai vencer na vida dessa pessoa. Ela pode estar trancada por 7 demônios. Ela pode estar trancada como o gadareno, estava trancado por mais de 2.000 demônios, uma pessoa impossível. O gadareno, lá em Marcos capítulo 5, ele andava no meio dos sepulcros, ele não conseguia vestir a roupa, ele quebrava, ele não tinha paz, aquele homem. Mas Jesus entrou na vida dele para vencer, e é assim que Cristo entra na vida do homem. Ele entra para trazer vitória. Diga glória a Deus. Ele entra para trazer vitória, aleluia. Mas quem é esse Jesus que você serve? Ele é o Cristo, ungido de Deus, e quando Ele se manifesta para trazer vitória. Ninguém consegue subsistir na presença dele. Oh glória! Santo Deus! Falando para os irmãos, eu lembrei do que aconteceu no Getsemane, na noite que ele foi traído. Chegaram para prendê-lo junto com Judas e perguntaram: quem é Jesus? Lembra do que ele respondeu? Ele disse: sou eu. Quando ele respondeu, sou eu, todos caíram. Não ficou um de pé, atordoado só pela sua presença.
Esse é o Rei que vive eternamente. Ele é o Cristo ungido de Deus, o Rei que reina eternamente. Outras palavras foram ditas para responder essa indagação: quem é este homem? Bartimeu, cego de Jericó. Ele gritava na beira do caminho, mas ele gritava uma coisa difícil de entender, porque quem já leu a Bíblia sabe que José nasceu ali por filho de Maria, por filho de Jesus nasceu por filho de Maria e por filho de José. E ele está gritando: Jesus, filho de Davi. Ele está remetendo uma promessa, porque o Senhor disse a Davi, o melhor rei da história de Israel: Davi, você vai morrer, você vai descansar, mas o teu reinado vai continuar. Na tua casa eu vou levantar o rei que vai reinar eternamente. Ele vai conquistar para mim e vai estabelecer o seu trono, aleluia, a partir daqui, para governar todas as pessoas, para governar todas as multidões, para governar todos os povos. Você não vai ver Davi, mas ele vai ser aquele que vai reinar. Então a promessa desse rei que reinaria eternamente vem a partir de Davi, porque sabia-se que seria da casa de Davi que surgiria o rei que reinava eternamente. Bartimeu, ele está dizendo: Jesus, tu és o rei da casa de Davi, oh glória, tu és o rei que vai reinar eternamente, aleluia. E eu quero dizer uma coisa para você, muito importante acerca desse reinado de Deus. Todos nós andávamos e estávamos no reino das trevas, todos nós. Às vezes as pessoas elas têm uma ideia falsa do que é felicidade, ou do que é vida, mas a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós agora não andamos mais no reino desse mundo, amados. Nós somos tirados desse mundo. Quem é este homem? Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Rei da minha vida, e Ele me tirou do reino das trevas. Agora eu faço parte do reino de Deus, do reino do Filho do seu amor. Quem é o Rei que está sobre a sua vida? É Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero terminar essa mensagem, porque naquele momento em que as pessoas estavam desesperadas, elas queriam uma resposta, e quando ele se levanta, ele mostra ali quem verdadeiramente é. E ele diz: Maraquetai, venha sossegai. E quem é este homem? Eu quero ler para os irmãos aqui no livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 20, capítulo 23. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 23, versículo 42 e 43. Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Quem é este homem? Agora ele está na cruz do Calvário. Pouco momento antes de dar o seu último suspiro, ele está dizendo ao homem que está ao seu lado, pregado na cruz. Esse homem pede perdão pelos pecados. E ele diz assim no versículo 42, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... De quem é o reino? É de Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo. O que Jesus disse? Hoje estarás comigo no paraíso. Quem é ele? Ele é o Rei de toda a eternidade. Ele é o Rei de toda a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Ele é o Rei que reina para todo sempre. Ele quem tem poder de colocar a mim, colocar você, de nos colocar no paraíso, na glória futura, na glória eterna que Deus tem para a nossa vida. Ele é o único que pode fazer isso. Nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós já somos participantes desse mistério, dessa glória. Mas muitos ainda não fizeram isso.
Talvez alguém veja pela internet depois e queira receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez também esteja impressionado porque passaram muitos filmes, foi dito muitas coisas nesses últimos tempos sobre Jesus. E é importante que as pessoas saibam quem é Jesus. Não foi apenas um homem, um poeta, um profeta. Não. Ele era e sempre será o Senhor Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como nós lemos aqui, Ele é o Rei do paraíso, Ele é o Rei de toda a eternidade. Para nós que somos cristãos, que já recebemos Jesus, sobra uma palavra que eu lembrava quando entrei aqui hoje. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós que já recebemos Jesus, temos essa grande, poderosa e não menor obrigação, tão certa e tão forte como aceitar Jesus, é continuar na presença de Deus, conhecendo e se aproximando mais de Deus pela palavra do Senhor, pela oração, pela dedicação, pelo empenho, pelo comprometimento, pela santa ceia. E quanto mais eu me aproximo, mais eu quero conhecê-lo, mais eu quero me envolver com Deus. E quanto mais eu oro, mais eu quero orar, mais eu quero estar na presença de Deus. E quanto mais eu louvo, mais eu quero louvar, mais eu quero estar na presença de Deus. E quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais eu quero me envolver, mais eu quero conhecer a esse Deus. Os discípulos andaram com Ele, comeram com Ele, tinham dificuldade para entender a glória dele. Nós também estamos vivendo com Deus nessa terra. A verdade é que é muita batalha, é muita luta, muita dificuldade, mas a cada dia a gente vai conhecendo mais e mais e mais do Senhor. Amém? E essa é uma noite assim, é uma noite de ceia, para a gente estar mais uma vez à mesa, conhecendo mais do Senhor, convivendo mais com a presença de Deus. Amém? E vai ser assim, amados, de ceia em ceia, de glória em glória, que nós vamos chegar até aquele grande dia, para estarmos eternamente com o Senhor. Feche os seus olhos, é o momento de ceia agora. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, na tua mesa, meu Deus, conhecendo o Senhor, meu Deus, aproveitando, meu Deus, ó Pai, a cada dia mais do conhecimento do Senhor, meu Deus, nos deixando envolver, nos envolvendo contigo, Pai, que nós nos apresentamos a Ti nessa noite, meu Deus, recebe, Senhor, nessa noite de ceia a cada um de nós, meu Deus. O nosso prazer, meu Deus, ó Pai, é Te conhecer. Nosso prazer, meu Deus, é nos envolvermos contigo. Meu Deus, é aprendermos do Senhor. Aleluia. Sabemos, ó Deus, e temos ouvido, meu Deus, das maravilhas que o Senhor fez, meu Deus, que o Senhor faz, que o Senhor está fazendo. Temos experimentado, Senhor, a Tua presença, Senhor. E essa é uma noite, meu Deus, que nós queremos mais comunhão contigo. Perdoa-nos, ó Deus, se, meu Deus, durante a caminhada, nesse trajeto, pecamos, se falhamos, se erramos em coisas que fizemos, deixamos de fazer, pensamos, Senhor, ou sentimos, e meu Deus, se de alguma maneira entristecemos ao Senhor, nos perdoa, nos cobre com o precioso sangue de Jesus e apaga da nossa vida, Senhor. Eu te peço todo pecado e toda iniquidade, anula toda acusação, tira todo o mal, Senhor, e abençoa a nossa vida, Senhor. Purifica-nos, Senhor, e seremos limpos, Senhor. Lava-nos, Senhor, e seremos, ó Deus, ó Pai, purificados por Ti, meu Deus. Aleluia, oh glória. Diga amém, Jesus. Eita glória. Você vai receber na mão o pão e o vinho.